Saudação a todos. Eu sou José Alberto Loureiro, presidente da CAI, e estamos recebendo a nossa candidata, Poliana Nascimento, e tio Jairo, para falar sobre o seu plano de governo ser eleito. Muito obrigado pela presença de vocês e agora deixo a palavra para que vocês façam as considerações sobre a chapa de vocês. Primeiro, José, agradeço esse espaço da CAI, que é um espaço democrático, onde nós temos a oportunidade de estar dialogando e trazendo as nossas propostas, e também as pessoas que estão nos ouvindo. Professora Poliana Nascimento e tio Jairo, nós temos dentro do nosso governo, primeiramente, auditoria. Não se faz nada sem ter uma auditoria para organizar todo o nosso programa de governo. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós pensamos numa organização, transparência e principalmente responsabilidade com as pessoas. Bom dia a todos, eu gostaria de agradecer a presença também e esse convite muito importante feito pela CAI para a gente trazer aqui para vocês a nossa proposta de plano de governo, tá bom? Auditoria principal nesse momento que a gente precisa realmente saber como estão as contas do município e trazer de forma clara aquilo que a cidade precisa. Bem, daremos então início às perguntas formuladas para todos os candidatos. Código de posturas. Sabemos que desde 1985 é onde foi feito o código e continua até hoje. Alguma proposta nesse sentido e um tempo para realizar, caso sejam eleitos? Certo, José. O Código de Postura, ele tem mais de 30 anos. O que isso significa? Que ele está obsoleto, que não atende mais às necessidades da nossa cidade e é por isso que nós temos sim uma proposta, claro, sempre falando que a auditoria é o nosso norte para qualquer plano de governo e acredito que deveria ser para todos os candidatos. Mas nós temos, qual que é o programa? É o diagnóstico, que vai durar em torno de 3 a 6 meses, que é ver o que tem que mudar, o que precisa ampliar, o que precisa tirar dentro da característica da participação popular. Todos os setores serão chamados, comércio, amigos de bairro, para que a gente possa dialogar sobre esse código de postura. Após esse período, nós teremos o prognóstico, que vai para a Câmara Municipal, que são as proposituras, estarão escritas para a Câmara Municipal avaliar, se tiver que tirar, se tiver que colocar, enfim, e que vai levar aquele tempo que a Câmara Municipal precisa para estar avaliando esse processo, que vai durar de 6 a 9 meses. Após esse processo, nós vamos colocar em prática. E o que é colocar em prática? As pessoas têm que estar apropriadas desse código de postura. Óbvio que todas as pessoas irão participar e esse processo, Zé, vai durar entre 12 a 18 meses, porque é um documento que tem mais de 30 anos, mas é um documento fundamental para que nós possamos avançar na nossa cidade, porque realmente nós sabemos que é necessário, que precisamos de muitas mudanças. Ok. O nosso próximo assunto é turismo, importante para a nossa cidade. Como você pensa em aumentar, divulgar toda essa beleza turística que temos na nossa cidade? Turismo. A lei orgânica já diz que o turismo é de responsabilidade dos órgãos públicos. Porém, o primeiro passo em relação ao turismo é criar a Secretaria da Cultura. Por que eu digo Secretaria da Cultura? Porque a Secretaria da Cultura ela é o atrativo para trazer, para nortear as questões políticas juntamente com o comércio local, juntamente com a lei da urbanização. Então, é um conjunto de coisas. A gente sempre diz que para você governar uma cidade, precisa estar as coisas ligadas. Nenhuma secretaria pode estar solta. As secretarias têm que estar ligadas para podermos avançar. Então, vamos lá. Turismo. Primeiramente, o PAT precisa estar aberto para cursos de formação de guias turísticos e promotores de turismo. Isso os quiosqueiros reclamam, os donos de pousadas reclamam também. Segundo ponto, a divulgação. A divulgação é um ponto fundamental. Todo mundo vê na televisão a divulgação do Guarujá, a divulgação de Ubatuba, de Itanhaém, nunca ninguém vê nada. Então precisamos investir nessa divulgação. E, por fim, chamar o comércio local para dialogar rota turística, para dialogar quais são as propostas que eles têm para nós estarmos construindo. Por isso que nós
dizemos, se não tiver todas as pessoas participando de todos os processos, Itanhaém vai continuar 76 anos a mesma coisa como foi até o dia de hoje. Calendário anual. Como você planeja organizar e divulgar um calendário anual de eventos, né, sejam culturais, esportivos, turísticos, né, inclusive nisso que acabou de falar, para atrair seu público à nossa bela cidade? Itanhaém, hoje, ela está num patamar que todo final de semana vem pessoas de fora para cá. Acredito que você tenha notado, né? Todo final de semana. Só que não tem o que fazer. Se chove, todo mundo fica dentro de casa e lota os mercados. Para o comércio do mercado é ótimo, mas precisamos de mais coisas na cidade. Pensando nesse patamar, precisamos de o quê? Organização. Calendário precisa sair nos primeiros 100 dias, tá? Ou melhor, na primeira semana de janeiro. Porém, é necessário ter um calendário extra, porque de dezembro a março existem atividades essenciais na nossa cidade. Então, tem que ter esse calendário extra e tem que ter esse calendário anual. E quando se fala em calendário, tem que ter rota turística, precisa ter esporte, lazer. Nós precisamos de um calendário mais amplo e mais atrativo para atrair, principalmente a questão dos patrimônios históricos da nossa cidade, que estão abandonados há um certo tempo. Esse trabalho, ele dura não mais que 6 meses, porque você dialoga com todos os setores, você já escreve o prognóstico e você faz um plano de ação. Não é coisa difícil de fazer, mas como eu sempre digo, precisa de auditoria em primeiro lugar. Você já adiantou a nossa próxima pergunta, que é o patrimônio histórico, né? Você pretende mudar o cenário sobre o patrimônio de Itanhaém? Atualmente, um dos nossos principais pontos turísticos está fechado. Aliás, os 2 pontos principais estão fechados. Sobre o patrimônio histórico, é muito curioso, porque nos últimos 2 anos eu tenho estado junto com o IPHAN, o Danilo do IPHAN, que veio até Itanhaém para estar olhando o teto da igreja, ou melhor, o telhado da igreja, que estava caindo, todo mundo sabe daquela situação, e nós não conseguimos entrar na igreja. Ele veio antes do tempo que estava determinado, porque ele ia conseguir uma verba do governo federal de emergência para conseguir consertar esse telhado. Mas nós não conseguimos, infelizmente, entrar. Trouxe até uma engenheira de Brasília para estar fazendo esse trabalho. Então, o que nós falamos sobre patrimônio histórico? Que existe uma falta de vontade política de estar resolvendo os problemas do patrimônio histórico da nossa cidade. Outro ponto que é muito importante a gente salientar é que muitos deputados estaduais, independentes de partido, mandam verbas para cá, mandam emendas para cá. E essas emendas, precisamos de auditoria. Precisamos de auditoria. Então, em relação ao patrimônio histórico, nós temos sim propostas, e as propostas são fazer o diagnóstico do que precisa fazer, buscar recursos no governo federal, no governo estadual, porque eles têm recurso, eles nos ajudam, porque eles estão de portas abertas. Eu, como sou co-deputada, já tive essa experiência, o que precisa, o que precisamos fazer, e estão de portas abertas para que o patrimônio histórico se torne novamente uma rota turística na nossa cidade. É muito importante, Zé, trazer esse patrimônio histórico de quase 500 anos de volta para Itanhaém. E é sobre isso que nós precisamos sentar, diagnosticar e colocar na ponta do lápis o que vai fazer e o que não vai fazer. Só que como nós dependemos de legislações e algumas coisas mais, é necessário um tempo um pouquinho a mais, cerca de 18 meses, né, contando obras e licitações, para a gente conseguir resolver. Ótimo. E assim, um problema que nós vemos, né, inclusive afeta muito o comércio, é a Zona Azul. Tá? O que pretende fazer para que volte a ter o Zona Azul, algum planejamento até de expansão, algo assim? A Zona Azul, ela é reguladora, ela é um sistema essencial na nossa cidade, porque ela organiza principalmente o centro da cidade, mas ela precisa ser reestruturada, porque a Zona Azul hoje, do jeito que ela está trabalhando, ela é obsoleta e ela tem um sistema que nós não sabemos para onde que irão os recursos. Por isso que nós voltamos a falar, precisamos de uma pasta, uma questão bem democrática para tratar o sistema da Zona Azul. E qual que é a nossa proposta da Zona Azul? Reestruturação, avaliação com pessoas competentes, para que a Zona Azul realmente seja eficaz.
Outro ponto muito importante é que o comércio local precisa estar junto com a Zona Azul. Então, uma das propostas é que o comerciante tenha o seu cartão de Zona Azul para que possa oferecer aos seus clientes gastando nas suas lojas. Mas isso, para regular, nós precisamos conversar qual é a melhor maneira com os comerciantes. Mas é uma proposta que nós sabemos que é viável, eu mesmo compro nas lojas, deixo meu carro aqui, aí daqui a pouco tem que tirar porque dá o tempo. Mas, dialogando com os comerciantes, nós podemos criar essa proposta. E mais, o Zona Azul é uma geração de emprego. É uma geração de emprego e renda onde todos os seus lucros precisam ser revertidos para a cidade. Então, Zona Azul está muito ligada intimamente a toda a questão do comércio, a toda a questão da nossa cidade e a questão do emprego e renda. Para fazer esse trabalho, nós duraremos de 6 a 8 meses aproximadamente. Após uma auditoria, pode ser menos até. Sim, sim. E também sobre economia nós temos a questão dos quiosques, não é? Gera, de uma certa forma, direta, naturalmente, ao nosso município. Recentemente, houve a adesão, né, das praias ao município, mas existe uma dificuldade jurídica. O que você pretende fazer para que possa ajudar esse nicho de empresários da cidade? Esse nicho de empresários da cidade, eles estão muito apreensivos, né, porque eles estão com aquela questão de tirar os quiosques, desapropriar. Então, nós precisamos, mais do que urgente, procurar o governo estadual, procurar a Marinha para regularizar essa situação. Por quê? Porque o quiosque faz parte da rota turística. O quiosque é importante para Itanhaém, é importante para o comércio local e é importante para a nossa rota turística. E tem a questão também ambiental, que é o Jundu, né, que está sendo destruído, e o Jundu, ele sendo realmente, na parte ambiental, recolocado ali na questão das pedras dos quiosques, eles protegem porque tem alguns quiosques que têm desmoronado. Então, o que nós pensamos sobre o quiosque? Ouvir os quiosqueiros, primeiramente, para tirar essa política e procurar os órgãos para poder dialogar, porque eles precisam de uma segurança para trabalhar. E o quiosque se tornar também parte da rota turística efetiva na nossa cidade. E quanto às parcerias público-privadas, PPPs, tem alguma ideia do que faria? PPP, José. Então, PPP, ela cria muita contradição em relação quando as pessoas falam sobre isso. Vai pegar todo o dinheiro, vai dar para a iniciativa privada. É a primeira coisa que a gente escuta. Sim. Mas não é isso. PPP é essencial porque o público ele não consegue trabalhar sozinho. Qual que é o exemplo? Nós temos lá o aeroporto, né? O objetivo do aeroporto é reestatizar, trazer de volta, mesmo porque a Petrobras gastou 14 milhões naquele aeroporto e depois que privatizou praticamente, né, fez parte da privatização no governo anterior, eles acabaram indo embora. Precisamos reestatizar esse aeroporto e trabalhar com o público-privado dentro do aeroporto e nas redondezas. Não só ali, mas todas as áreas que forem interessantes, por isso é importante o diagnóstico, interessantes, que vai trazer renda, que vai trazer emprego para a nossa cidade, sim, o público-privado precisa. E Itanhaém precisa estar aberto para o público-privado, porque, na verdade, vai trazer emprego, vai trazer renda e é um crescimento para a nossa cidade. É muito importante essas parcerias, desde que seja também rentável, que traga projetos, que traga retorno para a nossa cidade de Itanhaém. E falando já de tempo, acredito que entre pesquisa, entre diagnóstico, entre prognóstico, vai durar entre 12 a 18 meses. Mas já vai acontecendo gradativamente a esse tempo. Ok. E a legislação urbanística? Você garantirá que a nova legislação seja aplicada de forma eficiente? E a população poderá começar a ver os efeitos dessas mudanças? Legislação urbanística, ela vai muito de encontro à primeira pergunta.
Por quê? Porque precisa de diagnóstico novamente, precisamos rever essa legislação urbanística, porque ela está cheia de emendas, todo mundo sabe disso, está cheia de emendas, então nós precisamos diagnosticar novamente, trazer as pessoas interessadas, que existem setores específicos em relação à legislação urbanística, e mais, toda legislação, Zé, precisa... As pessoas precisam se apropriar dela. E nós precisamos fazer esse trabalho de apropriação da legislação. As pessoas precisam saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, para que nós possamos usá-la a favor da população e, principalmente, a favor do crescimento da nossa cidade. Exato. Bem, e a nossa última pergunta, muito importante também, é a saúde. Como você vê a saúde? O que pretende fazer para mexer nessa situação? Qual o planejamento que pretende? A saúde, é muito interessante essa pergunta, né? Que, na verdade, em todas as entrevistas eles fazem essa pergunta para nós. A saúde precisa passar por uma auditoria também, como todas as outras secretarias, mas a saúde em específico, ela tem recebido muita emenda parlamentar. E tratando de saúde, nós temos sim um projeto. O projeto é UPA, nos extremos da cidade, mas fazemos o diagnóstico para saber quais são os locais exatos, né? Porque a nossa política não é de cima para baixo, a nossa política é de baixo para cima. Após esse diagnóstico, nós precisamos, mais do que depressa, reestruturar os postos de saúde, que nós falamos postinho, com muito carinho. Precisamos também o centro de atenção ao idoso, reestruturação da saúde mental, porque a saúde mental, ela, principalmente as mães de autistas, né, que não foi falado de educação, mas a educação, a saúde, a assistência social, elas precisam estar interligadas. Não pode ser solta do jeito que está. Existem algumas pastas, existem alguns projetos aqui, mas eles estão soltos. Nós precisamos dialogar e interligar esses projetos para que a mãe que tenha um filho com alguma deficiência, já saiba, agora ele vai passar por esse processo, depois por esse, para chegar na educação e na saúde. E, por fim, o programa de tecnologia, para acabar com as filas de espera, acabar mesmo. Antes de acabar com as filas de espera, o primeiro ponto é mutirão de consultas e exames. Aí, como eu tenho algum tempinho ainda, já vou dizer... Existe um programa do Hospital das Clínicas que basta a prefeitura fazer adesão. Registro já fez, Peruíbe também já fez, Itanhaém não fez adesão, tem 30 cidades na fila de espera, mas nós não fizemos nem a adesão desse programa de teleatendimento com o Hospital das Clínicas. Então, nós estamos muito atrasados nessas questões tecnológicas. O governo federal e o governo estadual, ele está trazendo algumas propostas e nós precisamos estar junto com esses governos. Muito obrigado. As considerações finais suas e do vice-prefeito. Nós agradecemos, né, Jairo, a participação novamente nesse espaço democrático, onde nós temos a oportunidade de estar falando com as pessoas do que nós pretendemos e falamos de democracia, da participação popular. Nós temos o ITA nos bairros. Ai, a prefeita vai em todos os bairros? Não, mas nós teremos pessoas capacitadas e também iremos em vários bairros da nossa cidade, que são 65 bairros divididos em 250 territórios, dialogar com cada pessoa. Nós pensamos em governo aberto, participativo, popular, principalmente inclusivo, democrático, onde as pessoas possam opinar e sempre de portas abertas, com muita responsabilidade e com muita transparência com o dinheiro público, coisa que nós não vemos. 76 anos, eu sou a única mulher candidata à Prefeitura de Itanhaém e estou disposta para esse desafio, lógico, junto com toda a população de Itanhaém. Eu vou quebrar o protocolo e, como a professora Poliana já disse, a única mulher candidata, eu abro mão do meu tempo para que ela dê continuidade às considerações finais. Obrigada, Jairo. Por isso é que nós estamos aqui, para dialogar com as pessoas. Itanhaém tem quem votar, Itanhaém tem proposta. Para quem não me conhece, sou professora Poliana Nascimento, hoje estou como codeputada do Movimento Pretas e Itanhaém tem quem votar, Itanhaém tem solução, está nas suas mãos. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado.